Fala pessoal, estamos diretamente aqui dos estúdios do Parque Tecnológico, hoje novamente com o ParqueCast CG. Hoje eu recebo aqui um grande amigo, com todo o prazer do mundo, já tive muitas conversas com ele em outros lugares, mas eu faço questão de trazer ele aqui porque ele tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Empresário, um grande amigo pessoal também. Eu gostaria de apresentar para vocês o Thiago Normando. Oi Thiago, tudo bem com você? Como que você está? Bom dia, Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? E agora de uma forma diferente, ParqueCast, para compartilhar com vocês e dividir um pouco da nossa experiência. Obrigado aí pelo convite e é um prazer estar aqui. Thiago, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Quem é o Thiago, para quem não te conhece? Aqui o nosso principal público é o empresário, aquele jovem empresário, o cara que está criando sua startup agora. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história. Paulo, o Thiago é um cara sonhador, inquieto, que sempre teve muita vontade de fazer várias coisas, de empreender, né? Sempre no ramo do empreendedorismo. Me formei numa faculdade que a minha família queria, mas assim, fiz o que eles queriam e depois fui buscar realmente o meu sonho. E o meu sonho sempre foi e é empreender, né? Movimentar pessoas, fazer gestão com as pessoas, fazer as pessoas ganharem dinheiro, e nada melhor de fazer isso empreendendo, que é uma coisa que eu gosto, né? Então assim, o meu caminho ainda... sei que tem muita coisa aí ainda pela frente, mas o meu caminho até aqui sempre foi de muita buscar conhecimento, buscar oportunidades, e a gente está aí ensinando pessoas e fazendo elas ganharem dinheiro hoje. Thiago, eu queria conversar mais sobre a sua história, porque ela pode servir de inspiração para muitos empresários, para muitos jovens. E eu queria que você pontuasse para mim qual foi a maior dificuldade do início. Porque empreender não é fácil, principalmente no país que a gente vive, né? Tem várias burocracias, você tem que começar muitas vezes, recomeçar de um ponto completamente do que você tinha planejado. Para o Thiago lá do começo, jovem empresário, eu sei que você começou a empreender muito cedo, né? Qual foi o primeiro desafio que você enfrentou? Paulo, os desafios são diários, né? Como você mesmo falou, a gente começa e recomeça muitas vezes, várias vezes ao ano. Em alguns momentos da minha história eu tive que fazer esse exercício, né? E acho que uma das principais, não qualidades, mas é essencial que o empreendedor tenha essa não é vontade, mas assim, você tem que ter como se reinventar a qualquer momento, você tem que estar preparado para isso. Se você não está preparado, você tem que buscar, né? Eu acredito que se você não tem essa qualidade, você não nasceu para ser empreendedor, né? Porque todo dia você vai tomar uma na cara, você vai tomar um soco no estômago, e como você vai fazer para se reinventar? Você tem que criar opções, às vezes, onde não tem. Se eu for pensar, a minha primeira dificuldade para empreender foi o que fazer, né? Eu sempre tive a vontade, mas eu não sabia como, quando e no que, né? Por isso que a minha tentativa foi várias. Graças a Deus, todas as tentativas que eu tive foram boas, né? E durante muito tempo eu tive várias frentes aí de rendimento, sempre empreendendo, sempre com aquele olhar que eu tinha de não querer depender de uma coisa só, certo? Então assim, mesmo quando eu decidi empreender, eu ainda não conseguia sair da CLT. Então eu fazia todas as outras coisas, ainda conectado no meu trabalho ali de 8 horas diárias, sendo seletista, porque eu ainda não tinha aquela segurança. E aí quando você percebe que isso te dá uma liberdade, que você não vai passar aperto no final do mês para pagar alguma conta, que se aquele negócio que você está fazendo não está te rendendo naquele mês por algum problema do mercado, enfim, você tem da onde tirar o recurso de outra fonte, né? Então, foi querer mais? Querer mais da vida? Foi querer mais da vida, foi querer mais do próprio Thiago, né? Eu acredito sempre que eu posso mais.
Tento sempre me conectar com pessoas melhores do que eu, melhores assim no sentido de pessoas mais capazes, pessoas com uma inteligência maior, pessoas mais bem-sucedidas. Para isso sempre, não gosto de estar em lugares onde eu sou o melhor. Eu gosto de estar em lugares onde existem outras pessoas melhores do que eu, para eu pensar assim, putz, eu preciso ser mais do que eu sou. Dizem que somos a média, né, de quem a gente convive, na verdade. Eu acompanho muito você vive estudando, né, Thiago? Você não para. Qual que é a importância para você de sempre se capacitar? Eu acho que é essencial, né? Sem isso a gente não consegue, principalmente no mercado que eu escolhi, a gente não consegue se sustentar ali dentro, né? Eu digo hoje, trabalhando e empreendendo com imóveis, à frente de uma imobiliária, eu passo para todos os corretores que a gente precisa estudar todos os dias, né? Hoje em dia a informação, né, a tecnologia, ela tá para todo mundo. Você entra ali na internet, você entra no Google, você sabe absolutamente sobre tudo, né? E eu digo que às vezes o nosso corretor, se não muito bem preparado, ele vai encontrar clientes que sabem mais do que ele, né? Então assim, não é você corretor de imóveis porque eu não tenho nada para fazer e achando que vai sentar ali, vai atender e vai fazer uma venda. Não, isso poderia acontecer lá numa época onde nem eu estava no mercado. Então, assim, desde quando eu entrei no mercado imobiliário, as pessoas vêm com muita informação. Então, assim, eu tenho que saber de economia, eu tenho que saber de política, eu tenho que saber de lugares bons, de viagem. E uma coisa que eu falo para o meu corretor, se ele não tem a oportunidade ou não tem condição financeira ainda de frequentar bons lugares, de fazer boas viagens, a internet está ali para ele estudar, né? Então, se eu sei que eu vou atender o Paulo hoje, o seu Instagram está aberto ali para eu saber quem você é, para eu saber o que você faz, para onde você viajou, do que você gosta. E se eu não tive a oportunidade de ir nesses lugares ou conhecer, eu posso estudar para eu ter uma conexão com você na hora do atendimento, né? Então, eu acredito que em qualquer profissão você tem que sempre estar estudando. E no meu mercado é mais dinâmico ainda, porque eu preciso estudar mais. É técnica de venda, é como fazer a gestão de pessoas, é saber sobre política, saber sobre economia para atender o cliente. E eu digo para os nossos corretores hoje, todo mundo que trabalha com a gente, é estudar, não tem jeito. É o que a gente estava falando aqui agora há pouco. Além, não só vendedor, como cada um aqui vende seu trabalho, de algumas... não gosto de ser vendedor, mas todo mundo é vendedor. Em algum momento você vai ter que se conectar com... Você tem que estudar. Eu, para atender um cliente, eu tenho que estudar sobre ele, eu tenho que levar uma proposta. Não é simplesmente chegar lá, porque às vezes a gente consegue o momento, mas perde a oportunidade por não ter estudado, né? E Thiago, eu acredito que toda essa parte de dificuldade de empreender também, muitas vezes, se você não cuida, ele sangra a sua saúde, né? Chegou algum momento da sua vida, porque a correria do dia a dia, Paulo, meu maior desafio é estar sempre forte. Sim. Porque se amanhã eu ficar doente, quem que vai fazer por mim? A gente não consegue descansar, né? Chegou algum momento que você teve um momento assim, que você falou, meu Deus, não, melhor eu dar uma cuidada na saúde? Chegou. E a gente sempre tem que ficar olhando para isso, porque o automático, essa inquietude, eu vejo que a inquietude é algo que ele pode ser muito positivo e pode ser algo ruim se não bem dosado, né? Acho que é uma linha muito tênue ali para você entrar num colapso mental, né? A inquietude projeta a gente para alçar novos voos. E chegou um momento da minha história ali, principalmente quando a gente estava no início do negócio principal, que é a FTX, que muita coisa depende da gente, né? O novo empreendedor, o cara que está começando, a pessoa que tem aquela mania de controle sobre tudo, e normalmente os empreendedores são assim, né? Perfeccionistas, eles têm, foi eu que criei isso daqui, e só eu que sei fazer, eu que faço melhor, eu vou fazer com cuidado, e aí ele não delega.
né? E o não delegar causa acúmulo de coisas, né? Então você quer olhar a recepção do seu negócio, você quer olhar o financeiro, você quer olhar o compras, você quer olhar tudo e não só olhar, você quer colocar a sua visão, você quer colocar o seu jeito de trabalhar e isso te leva à exaustão, te leva a sair do escritório 8 horas da noite, você chegar em casa e ficar pensando o tempo inteiro no que fazer. Eu já me vi assim, e aí quando eu me vi desse jeito, eu tinha engordado 20 quilos, eu não tinha mais tempo para mim, eu não tinha tempo para viajar, eu estava totalmente em cima do negócio e muito feliz. Né? Então, assim, isso é perigoso. Né? Isso é perigoso. Como que você vai fazer? Pô, mas eu tô feliz. Sim, mas você tá feliz, mas isso a longo prazo não vai fazer bem para você. Né? E aí eu tive que fazer decisões na minha vida. Uma delas foi delegar. Né? E aí você consegue ver e você tira aquela ideia que você tinha de que só você consegue fazer e que só você consegue fazer bem ou você faz o melhor. Né? Que quando você acumula várias coisas, você não é especialista em uma. Né? E aí você encontra pessoas ali no seu caminho que vão se dedicar única e exclusivamente àquilo. E aí ela vai ser melhor do que você. Né? E isso não significa que você precisa delegar e não olhar mais para aquilo ali. Sim, eu vou olhar para aquilo ali durante o meu dia, 5 minutos, né? Vou colocar a minha visão, vou colocar o meu olhar, uma vez por mês eu vou treinar, vou dar as coordenadas, mas quem vai fazer a operação, quem vai operacionalizar aquilo ali é uma outra pessoa focada naquilo ali. Né? Quando eu fui levado pelos meus sócios e pelas pessoas que trabalhavam comigo a dar uma pausa e falar, olha, Thiago, para a gente crescer... Foi difícil? Foi difícil, porque você não aceita, né? Mas assim, se eu não fizesse aquilo ali naquele momento, talvez eu não tivesse crescido a empresa tanto quanto a gente cresceu. Verdade. Né? Porque assim, quando você fica muito tempo na operação, você faz aquilo ali muito bem feito, mas você só está olhando para aquilo ali. Você não consegue olhar as oportunidades que existem ali do seu lado. Por quê? Porque você está 100% na operação. Né? E aí eu tenho uma coisa que eu acho que faz todo sentido. Existe o empreendedor, o empresário e o comerciante. Né? Na minha visão, o comerciante é aquele cara que está 100% na operação, que ele não consegue estar aqui com você hoje conversando, porque ele tem que estar no negócio dele, o negócio dele depende 100% dele, ele abre, ele fecha, né? O financeiro só funciona se ele estiver lá, e esse cara ele não vai conseguir expandir o negócio dele. Né? Às vezes é um negócio que tem um puta potencial de abrir filial, de expandir, o cara tem uma grande ideia, mas ele não consegue fazer aquilo ali porque ele está olhando só para aquele negócio. E ele não criou aquele negócio para crescer, ele criou aquele negócio para depender dele, que aí é o que você falou, se ele fica doente, se amanhã ele não está aí, o negócio acaba. Né? Já o empreendedor, ele já pensa que aquele negócio, ele prepara aquele negócio para ter perpetuidade, para aquele negócio funcionar enquanto eu estiver viajando, enquanto eu estiver aqui conversando com vocês, e se surgir uma oportunidade da gente sair daqui e ir para um outro lugar, ver uma área, eu consigo, e o meu negócio está lá, andando. Claro, sempre vai precisar do nosso olhar, mas chega uma hora que você precisa tomar uma decisão. O que eu quero, e eu acredito que você passou por isso também. O que eu quero? As duas coisas vão dar dinheiro. Né? Mas uma você vai pensar mais a longo prazo, você vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro, porque você vai ter que investir em pessoas para o negócio acontecer, para você prospectar mais negócio. Mas escalar, assim, né? É muito difícil a decisão, é uma decisão tão difícil quanto a você sair da CLT e você se desafiar nesse mundo aí de empreendedorismo. Mas assim, a longo prazo, se você tem um foco, você tem uma ideia de expansão, é muito gratificante e eu não vejo acontecendo de uma outra forma se não for assim. E qual foi o momento que você decidiu sair da CLT? Porque eu acredito que quando você era mais jovem, lá por criança, por exemplo, um exemplo fácil, minha mãe sempre foi CLT, para ela tinha que passar em concurso público, tinha que trabalhar de carteira assinada e não só em um não, 2 empregos. O meu pai também era assim, Qual foi o momento? Thiago, queriam que eu fizesse direito, fiz direito para passar num concurso, para ter aquela estabilidade. Minha irmã também se formou em odonto e depois aquela mesma coisa da família falando, vamos buscar um concurso aí. Só que aí a gente começa a ver que essa estabilidade não existe. Estabilidade para quê?
né? Essa estabilidade que eles, de uma geração mais antiga, buscavam e acabavam projetando para nós, para os filhos, era uma estabilidade na cabeça deles, né? Porque a estabilidade, para mim, é algo que eu vou conseguir alcançar os meus sonhos. O que é meu sonho? Eu quero viajar, eu quero conhecer outros países, eu quero ter acesso a coisas que eu sempre tive vontade, a frequentar lugares que eu quero, e talvez aquele concurso público onde eu vou ganhar 20, 30, 40 mil não vai conseguir me dar acesso a isso. Então é uma estabilidade talvez que eu vou passar a vida inteira com aquele salário, com aquilo ali certinho na minha conta todo mês, mas talvez eu não seja uma pessoa feliz. Eu não vou me deparar eu não vou conseguir desenvolver a minha inquietude, eu não vou conseguir ter acesso a nada do que eu quero, eu vou estar limitado àquilo ali, né? E foi isso que me levou a empreender, né? Até eu descobrir que setor que ia me levar a isso. Sempre tive a vontade de empreender, mas não sabia com o quê. Sempre tive sonhos e vontades a tudo isso que eu falei para você, mas eu não sabia qual segmento eu ia conseguir desenvolver com as minhas habilidades que me levaria ali. E quando eu descobri esse segmento, aí foi com muita terapia, né? Eu tive que ter segurança também, eu me aventurei nesse segmento sem deixar o meu trabalho principal, que eu era seletista. Então, assim, no momento que eu tive segurança de fazer essa virada, foi o momento que eu realizei. Quando eu fiz isso, eu não ganhava metade do que eu ganhava no CLT, mas, Paulo, eu era mais feliz. Quando eu dei essa virada, eu era mais feliz. Eu trabalhava mais, eu ficava mais tempo no meu escritório, eu ganhava menos, mas eu estava mais feliz, porque eu sabia que aquilo ali era onde ia me levar onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar. E Thiago, eu sei que sua rotina é bem corrida, fiz até essa pergunta de Jean, que a gente falou. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua rotina. Como que é o dia do Thiago? Paulo, hoje eu já acordei 5 horas da manhã, já fui treinar. Eu juro que eu tento te encontrar cedo na academia, mas tá difícil, hein? Tá difícil. Eu fui treinar, aí agora eu tô aqui, volto para FTX, né? Agora, além de sócio, eu estou acumulando uma função dentro do escritório, né, que faz parte desse planejamento de crescimento e expansão que a gente tem na parte comercial. Então, assim, mais uma vez, me dedicando ali para os corretores, para a gente alcançar mais números, treinando a galera, incentivando o pessoal a vender mais ali junto com eles. Aí à tarde eu consigo ir para casa, consigo almoçar, depois eu retorno para o escritório, e agora eu coloquei aí na minha rotina à noite, quando eu chego em casa, antes de dormir, eu ainda faço 1 hora aí de cardio ali na academia do prédio mesmo. Porque assim, com o tempo você consegue a se conhecer, né? Eu sei que para mim, em algumas fases aí da minha vida, que eu não estava tão bem no trabalho, que eu não tinha ânimo para ter essa rotina aí de agenda, e aí quando eu olhava para mim, eu via que eu não estava tão bem de saúde, com qualidade de vida, e sempre muito voltado para o exercício físico, né? Se eu não faço exercício físico, eu gosto de comer, eu vou engordar, aí à tarde eu já não tenho tanta disponibilidade, tanta disposição de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, assim, quando eu olho para trás e eu penso nos momentos que eu não estava legal em produção do meu trabalho, eram momentos conectados à falta disso, né? Então, assim, é algo que eu olho hoje muito para mim, para me cuidar, né? Cuidar da minha alimentação, cuidar da minha saúde, os exercícios físicos. Gostaria de ficar dormindo até 8 horas da manhã, mas eu sei que se eu fizer isso a longo prazo, eu não vou conseguir fazer as coisas principais do meu trabalho. Isso é verdade, não só na parte física, mas também mental, né? Como influencia. Thiago, como que você consegue ter tempo para tudo? Você organiza como sua agenda? Eu tenho uma agenda ali no celular mesmo, e eu vou colocando, eu vou marcando tudo aquilo que eu preciso resolver. Paulo, eu tenho uma coisa assim que eu não consigo, isso é de mim, eu não consigo deixar de atender ninguém. Então, se eu estou ali na FTX, eu faço questão de atender todo mundo.
Todos os corretores, qualquer pessoa, Thiago, quero trocar uma ideia com você, tive uma ideia de fazer isso e isso para vender uma ação e tal. Eu sempre atendo, eu não sou aquela pessoa que você nunca vai me ver ali dentro do escritório falando, eu não consigo te atender agora, vamos marcar um horário, não. Dificilmente eu faço isso. Né? Então, se eu tiver que ficar no escritório até mais tarde para atender todas as pessoas, eu faço. Por quê? Porque a gente entende que isso tudo vai gerar um resultado para nós ali dentro. Né? E é o que faz sentido aquelas pessoas estarem ali. Se não for para ter o apoio de alguém, a visão de alguém, como fazer, não faz sentido para elas estarem ali. Né? Então, assim, a minha agenda é lotada de atendimento. Né? Eu atendo fora, atendo dentro da FTX, vou nas construtoras, atendo os meus clientes, vou com os meus corretores. Então, assim, hoje eu tento me dividir nisso, né? Na parte da diretoria do nosso negócio, né? Que sou eu e mais um sócio, e na parte comercial. Né? É um desafio para nós, mas às vezes o nosso negócio precisa um pouco mais da gente. Né? E esse dinamismo da agenda nos permite fazer isso. Né? Você está dentro de um setor que precisa mais naquele momento. Né? Então, quando você não está muito na operação de algum setor, você começa a olhar para o setor que precisa. Pô, quem está precisando de mim agora é a locação. Então, esse mês eu vou me dedicar aqui na locação. Não, agora é venda. Né? Então, assim, eu divido o meu tempo fazendo essas coisas. E a agenda ali sempre, a nossa vida de corretor, de empreendedor também é assim. Às vezes eu saio de casa e falo ali para funcionário, olha, hoje eu vou vir para o almoço. E às vezes dá 11 horas da manhã eu falo, olha, não vou conseguir ir. Né? Porque a gente sempre coloca o cliente aí em primeiro lugar. E eu digo que o nosso primeiro cliente, o meu primeiro cliente, é o meu colaborador. Né? Então, assim, uma reforma que eu faço dentro do nosso escritório é para o meu colaborador, depois vai ser para o meu cliente final. Né? É sempre pensando neles ali. E me tira uma dúvida, você já tem uma experiência com administração de carteira de condomínio lá no início, né? Quando você iniciou no setor de imóveis, é a primeira vez que você entra no setor comercial e foi um desafio para você? Paulo, eu sempre tive, tanto é que quando eu falo para você que eu sabia o que eu queria, né? Só não sabia como e no que. Quando eu descobri que era o segmento imobiliário, eu me deparei com um desafio maior ainda. Eu falei assim, pô, eu descobri que é aqui que eu vou ganhar grana, é aqui que eu vou realizar os meus sonhos. E aí eu me deparei com um problema. Eu sempre fui da área administrativa, né? Sempre fui pessoas. E eu falei assim, como que eu vou conseguir atuar nesse mercado que é extremamente comercial, sendo que as minhas habilidades são habilidades de gestão. Né? Então, assim, eu descobri aonde era e me deparei com o meu primeiro desafio. Né? Você até me perguntou qual foi o seu primeiro desafio. Eu acredito que agora foi esse. Pô, achei que é aqui, mas como que eu vou conectar as habilidades do Thiago nisso daqui? Aí que vem a FTX, né? Que é uma empresa grande, uma empresa com pessoas. Eu digo que a FTX é uma empresa de pessoas que vende imóveis, que faz administração de carteira, que faz desenvolvimento urbanístico, né? Mas ela poderia ser de qualquer outra coisa. Mas ela é de pessoas que faz aquilo. Ela poderia ser de pessoas que vendem sapato. Né? Então, por isso que eu digo que o nosso principal negócio são as pessoas. Por quê que é assim? Porque a minha habilidade era essa. Gestão de pessoas e administração. Então, esse negócio ele sempre foi pensado não para depender só do Thiago e do Fernando. Né? Porque se dependesse só do Thiago e do Fernando, talvez não seria da forma que eu imaginava e eu não seria tão feliz. Porque o que me traz felicidade hoje é o quê? Fazer a gestão dessas pessoas, do meu financeiro, do meu administrativo, é esse movimento. É confiar neles também. Né? Confiar neles, é resolução de problema, é buscar solução, é isso que eu gosto de fazer. Né? Então aí a gente desenvolveu esse negócio para ser um negócio grande, com pessoas, com várias frentes, muito dinâmico. E aí você me perguntou agora do comercial. É a primeira vez que você teve contato agora nesse desafio? Eu tive durante, óbvio, essa história do nosso negócio, eu tive em vários momentos ligação com o comercial, não diretamente, né, mas atendendo os meus clientes, mas nunca o meu foco principal.
E dessa vez agora era aonde o nosso negócio precisava. E aí eu foquei ali, e ali eu também estou me descobrindo. Óbvio que o meu foco pontual é alavancar que essas pessoas façam venda. Mas como? Né? Como que eu vou potencializar isso? Eu tenho que saber fazer, né? Eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, né? E está dando muito certo. Então, assim, eu entrei nessa operação para tirar a empresa daquele número que ela estava e triplicar, quadriplicar o resultado. E a gente vem conseguindo fazer isso com o mesmo número de pessoas, com as mesmas pessoas, só trabalhando de uma forma diferente, né? Que é o que eu digo, você trabalha com pessoas. Eu não mudei o time, eu não falei assim, olha, vai todo mundo embora e vamos contratar uma equipe nova porque essa não está dando resultado. Não. Pô, se esses caras estão aqui, se eu olho os números dele, em algum momento eles venderam, eles têm habilidades para fazer alguma coisa. Só que eu preciso olhar para o Paulo e ver qual que é a sua habilidade, né? Para despertar em você, acessar você o que brilha os seus olhos, né? O que o Paulo quer a médio prazo e a longo prazo, para a gente conseguir ir atrás disso e buscar o produto que ele vai vender, né? Então, assim, mais uma vez eu venho me descobrindo, fazendo com que a equipe se descubra, se desafiando para buscar o resultado. Não vejo que é algo muito difícil, não. Eu acho que o empreendedor tem que olhar para dentro do negócio dele e às vezes a solução está ali dentro, que aquelas pessoas que estão ali, elas são capazes. Pô, ela passou por um processo seletivo, ela sabe da cultura da empresa, né? Às vezes eu pegar, hoje a gente tem 50 corretores e mais 20 pessoas ali seletistas. É muito mais negócio eu pegar essa galera toda que já conhece da cultura da nossa empresa, que trabalha ali e desenvolver elas para elas venderem mais, do que eu mandar todo mundo embora, aonde eu implementar a cultura da empresa é muito mais caro, né? Aquelas pessoas que estão ali, elas já entendem o que é FTX, qual que é o nosso propósito, elas vivem aquilo, elas têm amor por aquela marca ali, então às vezes desenvolver algum lado dela para potencializar a venda é muito mais inteligente, mais barato do que eu zerar todo mundo e ter que ensinar de cultura, valores. E Thiago, não é fácil, né? Não é uma coisa que você fala, foi fácil. E muita gente com certeza te olha e vê onde você está hoje e julga, né? Fala assim, é fácil, ó, ele tem dinheiro, ou ele está bem sucedido, ou ele hoje tem uma postura de empresário, né? Mas foi um processo bem difícil, né? Como que você lidou com o processo? Porque eu acho que principalmente o ser humano em si, ele é muito vulnerável com a opinião das pessoas, né? E como lidar com toda essa paulada que você com certeza deve ter recebido por vários setores, várias pessoas, até chegar aqui? E como que você lida hoje, depois de tanto tempo? Paulo, eu acho que é um processo que você vai ter que lidar a vida inteira. Uma coisa que eu aprendi só acontece com você aquilo que você permite. Né? Você permite, se você me deseja alguma coisa ruim, se você quer falar alguma coisa ruim do Thiago, do negócio do Thiago, e você projetar isso para mim, eu vou permitir isso acessar dentro de mim e me fazer mal. É claro, no começo me fazia muito mal. Você nunca vai agradar ninguém, isso é impossível. As pessoas da sua família, como você mesmo disse, é isso, a pessoa não olha o tanto que você correu atrás, que horas que você acorda, o que você está fazendo para conseguir aquilo ali. A primeira coisa é realmente ter essa visão. Mas para ele é fácil, porque ele tem dinheiro, porque ele tem acesso a tudo isso, mas um dia não tive dinheiro, um dia não tive acesso e as oportunidades eu tive que criar. Né? Porque eu também saí de um lugar onde as oportunidades não eram as melhores e eu tive que fazer essas oportunidades. Então, assim, a oportunidade ela tá ali para todo mundo. Ninguém vai bater na sua porta e te entregar aqui. Pô, você quer ser corretor de imóveis? Você quer montar essa empresa? Não. Eu tive que ir atrás disso. Né? Atrás, baseado no quê? Nessa inquietude, na vontade e na busca. Né? Então, assim, se você está no elevador ali, o elevador vai durar 1 minuto para você descer até o térreo e eu te encontro e você é um empresário muito grande que eu sempre quis ter acesso, o que eu vou fazer? Talvez seja a única oportunidade da minha vida de estar ali com você.
num ambiente que foi organizado ali para dar certo. Então, assim, eu posso buscar isso. Eu posso me matricular numa aula de golfe, numa aula de tênis, para aprender a jogar porque eu quero acessar o cara, o fulano de tal ali. Certo. Né? Então, assim, você tem que fazer. Né? Porque se você falar bem assim, mas eu não tenho oportunidade, não sei o que, para mim tudo é difícil, você não vai sair de onde você está. Né? Então, assim, esses dias eu encontrei um engenheiro que ele estava lá no escritório, um parceiro nosso, foi assinar um documento e eu estava voltando 3 horas da tarde do cartório, que eu estava tendo uma reunião, correndo, voltei para a FTX para fazer uma reunião com outras pessoas ali, e na hora que eu estava chegando, eu cumprimentei ele e falei, e aí, tudo bem? Tá, cara, tô corrido. E aí ele falou uma coisa que, assim, às vezes na brincadeira você fala o que você quer, né? Ou a visão que você tem sobre a pessoa. Aí ele falou para uma das secretárias que estava ali na frente, ele falou assim, pô, eu queria ter uma vida dessa, assim, esse cara tá com cara de quem acabou de voltar do shopping. Isso era 3 horas da tarde numa terça-feira. Cara, faz tanto tempo que eu não vou no shopping, mas às vezes é a visão que a pessoa tem. Que bom que a gente vê assim. Né? Você chegou com um carro bom, você tá arrumadinho, você chegou 3 horas da tarde no escritório, mas ele não sabe que eu cheguei no escritório 7 horas da manhã, que eu já fui, já voltei, já fiz um monte de coisa. A visão dele é a visão que muitas vezes é uma visão que a gente quer vender, né? O nosso negócio às vezes passou por isso. Mas a FTX é uma empresa de alto padrão, só vende alto padrão. Muitas pessoas às vezes que têm um imóvel de médio ou da linha econômica não levam para a FTX porque acham que a gente não trabalha esse tipo de produto. E aí eu faço uma correlação ali com as pessoas. Gente, no Instagram você mostra o quê? A vida que você quer mostrar. Quando você vai num bom restaurante, você posta o quê? O prato de uma boa comida. Não depois que você comeu. Mas a sua vida durante a sua semana, você come arroz, feijão, bife, batata frita e você não tira foto. Você não coloca ali. Então, assim, a nossa marca também foi construída em cima disso. Né? Porque se você olha lá num feed muito bonito, alto padrão, é Plainge, é Vanguard, é HVM e tal, é isso que eu quero mostrar para a sociedade. Mas isso não significa que eu me alimento só daquilo ali. Eu também como arroz e feijão. Eu também vendo produtos populares. E se eu for olhar a receita hoje, né, diante do nosso cenário político, enfim, que é aquilo que eu falei, que o empresário ele tem que se reciclar a todo momento, quando o cenário político começou a mudar, a gente já começou a olhar para outros tipos de produto. Né? Ou seja, olha, a projeção agora para venda é nisso daqui. Né? Então eu não vou me dar o luxo de eu vou contra tudo e contra todos porque a minha empresa é alto padrão. Não, se eu olhar hoje o faturamento da empresa é muito equilibrado. Eu tenho receitas e fontes ali de renda de várias frentes e uma delas é do produto popular. Né? Então, assim, quanto à visão que você estava falando, é mais ou menos isso. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma visão da gente que muitas vezes a gente mesmo imprimiu essa visão e aí depois quando a gente ouve um tipo de coisa dessa, fala assim, mas não é isso. Mas é isso que muitas vezes a gente está imprimindo ali para quem não conhece a gente. Né? Hoje eu lido com as críticas de uma forma muito mais positiva, porque eu não deixo acessar a mim. Eu recebo, eu ouço, mas eu não deixo com que isso me faça mal, me prejudique. Porque na maioria das pessoas, Paulo, na maioria das vezes, essas pessoas que falam, essas pessoas que criticam, essas pessoas que colocam milhões de coisas ali para justificar o sucesso da outra pessoa, são pessoas que às vezes são frustradas, pessoas que não conseguem acessar tudo aquilo ali, porque quem tem vontade ou às vezes se espelha no que o Paulo está fazendo, não vai te criticar. Vai grudar ali do seu lado e vai pedir ajuda, vai falar, Paulo, te admiro, eu quero ser igual você me ajuda? E uma das coisas que eu tenho e que o nosso escritório tem isso é de acolher essas pessoas. Então, assim, ali tem espaço para quem quer crescer. Né? Então, assim, eu faço questão de todas as pessoas que chegam até nós, fala assim, Thiago, eu quero conhecer do seu negócio, eu quero uma ajuda, pode ser até do mesmo segmento que o nosso. Eu paro ali, às vezes, uma tarde inteira, recebo essa pessoa, mostro toda a operação sem medo. Porque eu sei que o jeito que eu faço, o jeito FTX é o nosso jeito. Eu posso mostrar tudo aqui para você. E você vai tentar replicar e você vai conseguir ter boas ideias ali, mas você vai fazer do jeito do Paulo, não vai ser do jeito da FTX. Né? Então, hoje eu faço isso por quê? Porque eu não tive isso lá no começo. Eu não tive pessoas
que às vezes me abriram a porta para me ensinar. Fala, Thiago, vem aqui. Você quer entender como é que é? Eu vou te mostrar. Não tive. Eu tive que quebrar a cabeça e entender sozinho, né? Então hoje eu não devolvo da mesma forma para o mercado. Eu devolvo de uma forma diferente, que é o quê? Vem cá que eu vou te mostrar, né? Porque aí eu vou ter pessoas, não só aquelas pessoas falando mal do meu negócio ou falando mal de mim. Eu vou ter pessoas aí soltando coisas boas, né? Pô, o Thiago é um cara bacana, vai lá que ele vai te receber e ele vai falar do negócio dele. E eu falo com muito orgulho, porque é como se fosse um filho, né? Eu vivo aquilo ali todo dia. Então, eu tenho um sobrinho que ele tem 2 anos e meio. Então, assim, sabe aquele negócio de pai e mãe, tio babão, que eu começo a falar aqui, eu já vou pegar o celular e mostrar para você uma foto. Então, assim, falo com muita felicidade dele. Assim, eu falo do meu negócio, do que eu faço da FTX, né? Então, assim, para mim é um prazer passar, às vezes, uma tarde inteira com um profissional de um outro mercado falando do meu negócio. E quando eu falo, eu também recebo muita coisa. E para mim, Paulo, uma coisa que eu acho muito válido quando a gente fala de inovação, né? Aqui a gente está num parque tecnológico, então assim, a pauta principal de vocês aqui sempre vai ser inovação e tecnologia. Inovar dentro do meu mercado, para mim, é quando eu trago coisas e ideias de fora do meu mercado. Esse assunto que eu queria entrar agora. Eu te conheci, que já faz uns 4, 5 anos que eu te conheci, você estava num formato da sua empresa totalmente diferente, era FTX Ativos, sala comercial lá no início da Rui Barbosa, com uma visão de mercado completamente diferente que estava acontecendo em Campo Grande, ainda era o famoso folheto, né? Vamos vender imóvel, vamos montar um jornal, botar ali e só gastava dinheiro. E eu já estava pensando um pouco na frente, né? Eu me conectei com a tua empresa, com você, falando já sobre marketing, que era o que você estava trazendo. E eu queria falar exatamente sobre isso. Como que foi esse momento do Thiago entrar num mercado que era totalmente quadrado, né? E construir, porque você fez a inovação. Sim. A sua empresa foi a que acreditou e fez acontecer e que mudou o mercado. Sim. Mudou. Hoje a gente vê aí com grandes exemplos, dos grandes aos pequenos, eles estão correndo para tentar alcançar o que você começou durante uma pandemia. Exatamente. Como que foi esse processo? Paulo, um dos primeiros desafios da marca FTX, como você bem falou, era FTX Ativos, né? E a nossa primeira conversa lá era sobre um mercado totalmente diferente do que é hoje, que é imóveis, né? Então, assim, a primeira coisa foi o quê? Se reinventar. E eu acho que o empresário, a gente que é investidor, que é empreendedor, a gente precisa ter a resposta muito rápido. A gente não tem tempo para errar muito, né? Porque para nós o errar é perder dinheiro, né? E da onde vem o nosso dinheiro? Do dinheiro do empreendedor é nosso. Muitas vezes vai ser o dinheiro de uma vida, né? Que você vai colocar ali naquele negócio e você não pode errar. Então, assim, em 8 meses ali do nosso negócio, do FTX Ativos, que era gestão e era compra de carteira de condomínio, em 8 meses ali eu já vi que não ia dar certo. Por quê? Eu tinha uma boa ideia, eu tinha uma boa ferramenta, um bom sistema, boas pessoas, mas eu não tinha o quê? Um recurso muito grande para competir com pessoas que estavam vindo de fora, que tinham dinheiro. Então, quando você fala em compra de carteira, o que você precisa ter? Não é capital humano, é capital, é grana, né? Quanto mais dinheiro você tem para garantir, né, ali, mais atrativo você fica para o mercado, né? Uma taxa menor você pode oferecer para o seu cliente e assim você vai. Que era o que a gente não tinha, né? A gente era sozinho ali naquele mercado e aí quando começou a vir outras empresas eu falei, bom, com esse cara aqui eu não vou competir. Então é melhor eu sair, ressignificar ali o meu negócio, reconstruir de uma hora para outra, a gente reconstruiu, né? E aí a gente colocou o FTX Negócios Imobiliários, que é a empresa que nós temos hoje. Naquele momento, eu tinha vários concorrentes, e concorrentes de peso aqui em Campo Grande, que eram pessoas que estavam no mercado há muito tempo.
E aí a gente vai fazer o quê? Analisar a nossa concorrência. Primeira coisa que eu acho que você tem que fazer quando você vai empreender em algum segmento. Analisando a nossa concorrência, a gente via que tinha muitas imobiliárias antigas, tradicionais de Campo Grande, mas eram imobiliárias que pararam no tempo. Né? E eu, como venho de uma outra geração, e aí já existe uma geração muito mais nova do que eu, que está num outro momento muito mais tecnológico, eu já acreditava nisso de que não acreditava mais em panfleto, né? Não acreditava mais naquele negócio muito porta a porta. A gente sabia que existia um mundo muito maior aí para acessar muito mais pessoas de uma forma muito mais inteligente, que é o que eu falo. Na internet é como se você estivesse entregando um panfleto para a pessoa que quer receber. Né? Diferente de você ficar ali no sinal panfletando a tarde inteira para atingir uma pessoa, sendo que você entregou 1000 panfletos e ninguém quer receber. Né? Na internet você vai achar esse caminho. Né? Então, assim, eu tive dificuldades dentro do meu negócio, com o meu sócio, com as pessoas, primeiro, para acreditar que isso era possível. Né? Então, quando você olha a concorrência não fazendo nada disso, você vê um mercado muito oportuno para você fazer. E você fala assim, qualquer coisa que eu fizer aqui vai dar certo, porque ninguém está fazendo. Né? Então, a primeira estratégia nossa era estar muito bem posicionado numa localização excelente para as pessoas verem quem era a gente. Pô, quem que é essa empresa? Quem que é a FTX? Né? Então eu precisava acessar as construtoras para deixar eu vender o produto delas. E precisava acessar os corretores de imóveis para falar assim, pô, acho que aqui vale a pena, né, estar aqui nesse lugar. E logo veio a pandemia, a gente num prédio muito bom, já com muitas pessoas, já com todos os produtos na mão para vender. E aí a gente encara aquela problemática, o que eu vou fazer? Né? Com o mercado segurando tudo. Com o mercado segurando tudo. E aí eu tenho 40 corretores, são 100% autônomos, 100% comissionados. O que essas pessoas vão fazer, já que elas não podem vir para o escritório? Como que eu vou fazer? Né? Então é mergulhar mais ainda na internet, né? Porque aí essas pessoas vão estar na internet procurando imóveis, e foi isso que a gente fez. Então o maior crescimento da FTX foi durante a pandemia e a gente já estava preparado. Né? Então, enquanto as outras empresas foram olhar para o digital, né, buscar, né, que o mercado de vocês que trabalham com digital deve ter explodiu na época da pandemia, né? Imagino quantas empresas, eu quero fazer uma loja virtual, quero fazer isso. Né? A gente já tinha isso preparado, então foi só colocar mais recurso ali para potencializar aquilo. No decorrer dessa história também, a gente entendeu que uma agência de marketing não ia ser o suficiente para nós. Né? O meu mercado é muito dinâmico, eu tenho acesso ao produto ali para vender 2 dias antes do lançamento, né? E a gente passou por 4, 5 agências aí que vai pedir 7 dias para fazer uma campanha. Não, 7 dias e um preço absurdo. Um preço absurdo. Né? Agora, quando você olha para o seu negócio, você tem um planejamento estratégico de crescimento, você consegue fazer os investimentos corretos. Né? Hoje a FTX ela tem praticamente uma agência de marketing dentro da operação. Né? Então ela tem 2 arte finalistas lá dentro, ela tem um gerente executivo que cuida disso tudo. É óbvio, não tudo a gente consegue fazer ali dentro porque a gente não tem capacidade financeira para isso, não justifica. Né? Então a gente tem pessoas, a gente tem uma pessoa que nos atende em São Paulo, que vai cuidar de toda a parte de investimento, de Google, enfim. Aí nós temos profissionais como vocês aqui, que são nossos parceiros também, que vai atender a gente na parte de audiovisual. A gente tem um setor lá dentro e tem bons parceiros. Né? Eu não dependo hoje só do Bruno, eu não dependo hoje só do Paulo. Se o Bruno, se o Paulo não conseguem me atender, eu tenho um plano, eu tenho uma outra pessoa ali que vai poder me atender. Né? Então eu acho que você tem que ter bons parceiros, abrir várias frentes para você não ficar dependente de uma coisa só. Né? E isso tudo custa dinheiro. Você ter 2 profissionais lá dentro custa dinheiro. Para você fazer o negócio acontecer. Então, assim, hoje o investimento em marketing e em pessoas que fazem isso é muito alto. Por quê? Porque depende daquilo ali. E se você olhar apenas para o resultado do mês, a conta não fecha. Você sabe disso. Né? E uma vez eu ouvi de um profissional da área que, assim, se você faz
Se você coloca dinheiro num patrocinado, num produto, e você faz isso planejado e bem feito, nunca é dinheiro jogado fora. Uma hora você vai colher o resultado disso que você está fazendo. Né? Então, assim, se você tem um pensamento muito raso sobre isso, sobre o marketing, sobre você colocar dinheiro ali, aí sim você vai gastar dinheiro. Né? Eu me lembro disso num lançamento imobiliário que nós fizemos, foi um dos primeiros muito bem estruturado dentro da internet, que foi o Reserva Santa Inês. Nós fomos campeões de venda. A gente começou a patrocinar esse produto e trabalhar ele na internet antes da própria construtora. Né? Então, quando aquele negócio, quem começa antes bebe água limpa. Né? Então, nós começamos antes, e aí era eu, meu sócio, a FTX, e ela tinha um outro parceiro que era uma outra imobiliária. Nós juntamos tudo para fazer isso, para ficar mais forte. Naquele momento a gente não conseguia fazer sozinho. E a gente injetou recurso tal, bem na frente, antes do lançamento, e começou a fazer. E aí eu tinha um sócio ali onde a gente tinha que apresentar o relatório ali semanal de custos. E a primeira coisa que ele falou, um mês, ele falou assim, pô, mas a gente está gastando muito dinheiro, a gente está jogando dinheiro fora e não está nem... tinha nem vendido ainda. Né? Não podem vender ainda, vocês estão loucos e tal. E aí eu trouxe isso para ele, eu falei, olha, nada é jogado dinheiro fora aqui na internet, a gente vai colher, né? A gente está pagando o custo de lead, enfim. Só que se você quiser sair nesse momento, fica à vontade, eu vou seguir. E foi o que aconteceu. A gente foi campeão de vendas, a gente vendeu mais de 50 unidades, a gente foi assim... estourado. Por quê? Porque eu comecei antes, porque eu planejei. E outra, isso aconteceu há 4 anos atrás, né? Você foi meu cliente nesse produto, isso aconteceu há 4 anos atrás, e isso me serve de base, de dados, dentro ali da internet, que eu uso até hoje. Então, se eu for fazer um lançamento imobiliário muito parecido com esse, ou na mesma região, ou o ticket muito parecido, eu uso uma base que eu construí há 4 anos. Recentemente aconteceu isso, né? Então assim, mesmo que eu não, que fosse um fracasso aquele lançamento, eu não tivesse vendido nada, não tivesse sido campeão, já valeu a pena porque eu uso essa base até hoje, entende? Então assim, você colocar isso na cabeça de um cara que trabalhou a vida inteira com o mercado imobiliário, panfletando na rua, é muito difícil. Eu tenho que provar para ele que dá certo. Né? Porque ele é um cara muito resistente. Ele vai falar, não, mas eu fiz a vida inteira assim. Tá, só que o mundo era outro. O mundo hoje é diferente. Antes as pessoas compravam um imóvel a vida inteira. Hoje as pessoas, né, o cara de 30 anos, o cara de 25 anos, ele já está comprando o primeiro imóvel, e quando ele tiver 40, ele vai estar num outro momento. Então, assim, atender o cliente hoje, sabendo que ele vai comprar um MRV aqui, mas se eu seguir a vida inteira com ele, ele é meu cliente de HVM daqui a uns anos. Porque eles são inquietos. Ele não quer o concurso público onde ele vai ganhar 20 mil reais por mês o resto da vida. Não. Ele fica 1 ano no emprego, e se aquele emprego não cria oportunidades para ele de ganhar mais, ele já vai para outro lugar, que para ele o tempo corre. E Thiago, para finalizar, a gente falou aqui sobre empreendedorismo, falou sobre inovação, sobre sua rotina. Eu queria finalizar com uma pergunta mais para o âmbito psicológico, assim. Como lidar? Porque, por exemplo, o que acontece muito comigo, aquela síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar. Você já teve essa síndrome do impostor, de achar que não dá conta? E como lidar também, porque somos seres humanos. Então, às vezes, nossa cabeça não está bem. Como que você lida com isso, para não cair? Paulo, achar que você não dá conta, achar que você não merece, não se reconhecer, né? Eu acredito que são várias coisas aí ligadas nisso que você está falando. Não é fácil, né? Eu acredito que não tem uma técnica, você precisa se enxergar, né? Uma coisa que eu aprendi você tem que olhar para o futuro que você ainda quer, certo? Mas se você não olhar para trás e ver da onde você saiu, o que você conseguiu, e tentar ser grato por isso, e saber que isso a maior parte disso, tudo que você está vivendo hoje é sua, você vai ter essa síndrome do impostor, porque você vai achar que você não merece e você não se reconhece, né? Então você só vai começar a ter isso quando você olhar para o que você conseguiu e entender a sua história e validar tudo isso. Então assim, eu chego hoje, toda vez que eu tento me esforçar para fazer isso, de chegar hoje no meu escritório e falar assim, pô cara, isso daqui tem o meu dedo,
isso daqui eu ajudei a construir, né? Isso daqui depende de mim também. Aí você começa a entender o seu valor, né? Que aí você começa a fazer uma reflexão na sua vida do seu começo, de como foi para você chegar até hoje, porque se você vive muito no automático, automaticamente você não olha para isso, você só está olhando para frente. O que eu quero agora? Para onde eu vou viajar? Né? Eu acabei de chegar de uma viagem, qual que vai ser a próxima? Né? Qual que vai ser a próxima ação? Uma coisa que você falou, a gente abriu uma frente muito grande. E quando você abre uma frente muito grande, você mostra para o mercado e para o seu concorrente de qualquer setor que seja a sua estratégia. Né? E muitas vezes você pega a sua concorrência de surpresa. Né? E na hora que você faz, você mostrou tudo. Toda a sua estratégia, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fui para esse ponto, eu fiz ação aqui, eu fiz panfletagem aqui, fiz marketing aqui. E aí o que eu falo para o meu time? No próximo, a gente tem que fazer diferente, porque eu já mostrei para o mercado o que eu fiz. Automaticamente, você sempre vai se espelhar no quê? No melhor. Eu me espelho em cases de fora, né? Para seguir o que aqueles caras estão fazendo. A minha inspiração eu busco ali. Agora tem gente aqui que vai buscar, e é normal, a referência aqui dentro. Pô, tem os caras ali que estão fazendo ali e está dando certo, eu vou neles. Então por isso que eu esforço o nosso time a sempre pensar numa coisa diferente. Porque no próximo lançamento eu tenho a concorrência fazendo igual eu fiz. Né? Então ali provavelmente o resultado vai ser muito próximo se eu não trouxer uma inovação. Né? Agora... Se reconhecer, Paulo, é muito importante, porque senão qualquer coisa que aconteça na sua vida, você fica vendido para aquilo que falam. Né? Se eu falar assim, se você não se reconhece, eu falar para você, Paulo, cara, o que você está fazendo? Né? Você é filhinho de papai, você tem um carro, você tem não sei o que, as oportunidades batem na sua porta, você vai absorver isso como se fosse verdade, porque você não se reconhece. Porque você não olha para dentro de você, porque você não tem muito claro de onde você saiu, os desafios que você passou, que você quebrou, que você cresceu, que você perdeu dinheiro, que você começou do zero, que você recomeçou. Você vai absorver qualquer coisa que as pessoas falem de você. Né? Qualquer coisa negativa sobre o profissional que você é. Agora, quando você tem isso muito bem reconhecido, do que você faz, da sua capacidade, aí, cara, é o que eu te falei. Você não deixa, você não permite qualquer coisa que o Thiago fale aqui para você, para tentar acessar algum gatilho ruim seu, eu não vou conseguir fazer. Né? Porque muitas vezes as pessoas querem isso. E aí, se ela consegue acessar esse ponto fraco do Paulo, se esse for um ponto fraco, você não vai render no seu trabalho. Né? Até você entender, aí você vai para a terapia, que isso não é real e tal, você já perdeu o tempo. Aí já aconteceu o lançamento, você já perdeu o dinheiro. E você ali na ponta, você tem que ser o cara. É claro, tem dia que você não vai estar bem, mas na maioria dos dias você vai ter que transparecer coisas positivas para o seu time. Né? Se você não está bem, eles não vão estar bem. Né? E como que eles vão vender? Bom, Thiago, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter dedicado esse tempo aqui com a gente. Acredito que sua história serve de inspiração para muita gente. Eu queria agradecer não só o seu tempo, mas também o ensinamento que você passa, né? Gostaria até de pedir para a galera que quer conhecer mais o Thiago, quer saber mais sobre o mercado imobiliário, não só o mercado imobiliário, mas também de investimento, né, Thiago? Siga ele lá, Thiago_Normando, né? FTX Imóveis. E é isso, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Paulo, eu que agradeço. Parabéns por essa iniciativa, por tudo isso que vocês estão construindo, né? Eu sei que não é só você, tem várias pessoas envolvidas. Isso é muito importante para a nossa cidade, para o crescimento da nossa cidade. Eu fico muito feliz de estar junto com você, de acompanhar tudo isso que vocês vêm construindo. E uma coisa que eu quero dizer para as pessoas aí que estão te vendo é exatamente isso. Se conecte com pessoas que possam te levar para algum lugar melhor. E quando eu digo isso, não é interesse, não é nada. São te levar, você sozinho, a lugares que você pode acessar dentro de você. Né? Então, esteja conectado com pessoas melhor do que você. Onde você não seja o centro do negócio. Eu acredito em você também. E você não seja o melhor. É claro, você vai ter que estar em todos os lugares. Mas você ser sugado e você ensinar é muito bom. Mas você está num lugar onde você vai aprender,
é melhor ainda. É isso que vai fazer a gente crescer. Muito obrigado.